Por isso eu lhe peço, usa o teu servo, Pai. O Diácono viu que hoje, nessa noite, Pai, vai dar, meu Deus, Pai querido, a abertura, Pai, oh Deus querido, Pai amado, desta campanha. Vai tomando o teu filho nas tuas mãos, como tem usado, usa, como tem falado, fala com ele. E dá vitória à tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Ainda de pé, com palmas bem alegres, receba o servo do Senhor, que está responsável na mensagem também. E eu também salvo a matéria com a glória da Pai do Senhor, amém? Vamos ter já abrindo, né? Em reverência à campanha, no livro de Jeremias, capítulo 18, versículo 6. Em reverência à campanha, nossa loucura, como costumo agradecer a Deus por mais essa misericórdia. E também ao nosso pastor Reginaldo por mais esse voto de confiança, amém? Quando ele anunciou na quarta-feira, já logo desconfiei que nas últimas campanhas que ele abriu, né, ele me deu esse privilégio de estar fazendo a abertura das campanhas. Então, como ele disse que estaria na direção, logo desconfiei, né, talvez seja da igual forma, por misericórdia do Senhor, amém? Jeremias 18, versículo 6. Alegre também, né? Com a presença da minha manhã, a última vez que eu ministrei aqui na campanha do pastor Natanael, não teve culto na igreja dela, ela nos deu a honra de estar aqui. E hoje, novamente, não teve culto na igreja dela, poderia muito bem visitar outro, ficar em casa como uma boa, mas né, a minha mãe Ana está presente novamente, amém? Os demais irmãos também, o Carlos Henrique, a companheira. O irmão Braulio já é nosso já. Nossa irmã Alessandra, né? Já também já é nossa. Deus continua abençoando a cada um dos irmãos. Subtítulo: O vaso do oleiro, a impenitência do povo. Que é qual diz o versículo 6. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Vamos estar repetindo no 3, esse mesmo versículo 6 de Jeremias 18, por gentileza? 1, 2, 3. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Podeis tomar o vosso assento, glorificando e bendizendo ao santo nome do Senhor. Caso a garganta falhar, peço perdão aos irmãos, um pouco desgastada, mas tudo é para a glória do santo nome do Senhor. Introdução rapidamente, ora não nos espera, né, que é qual vemos relatar as Sagradas Escrituras nessa campanha, que é qual o Senhor de fato tocou no coração do nosso pastor Reginaldo acerca do vaso na mão do oleiro. Que vemos relatar, né? Lemos o versículo 6, que é qual é o tematizado a campanha, né? Do versículo 6 desse Jeremias, capítulo 18. Mas nós vendo, em introdução rapidamente, desde o primeiro versículo, os irmãos bem conhecem a passagem, podemos observar que é qual antes de Deus falar para o profeta Jeremias, antes do Senhor falar para o profeta Jeremias, Jeremias, desce à casa do oleiro, que lá te farei ouvir as minhas palavras. Antes o Senhor diz, levanta-te, para depois dizer, desce. Primeiro o Senhor diz, levanta-te, e seguidamente diz, e desce à casa do oleiro, que lá te farei ouvir as minhas palavras. E o profeta Jeremias, nas suas palavras, ele desce, ele levanta primeiramente, depois desce à casa, os irmãos vão entender o mistério logo já. Ele desce à casa do oleiro, e lá a palavra
rodas. E seguidamente ele prossegue se dizendo, como o pastor Reginaldo, antes de abrir essa campanha, ele passou a dizer nessas partes, a observação, que não foi o Senhor Deus que quebrou o vaso, mas foi o vaso que se quebrou da mão do oleiro. Não que Deus não quebre, amém? Se for necessário, Deus quebra. Como a palavra diz, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Não queira passar pela moinha das mãos de Deus com uma consequência, não. Mas, porém, o vaso que cai da mão do oleiro. E prossegue se dizendo, nesse versículo 6, ou melhor, nos versículos anteriores, que a qual Deus, ao ver que o vaso se quebrou, ele pega cada cabo quebrado e refaz de novo. E ele diz, eu sou Deus que refaço este vaso novamente que se quebrou, da forma que eu quero. Aí vem esse versículo 6, que agora não sois vós, não sou eu, e sois vós, da mesma forma que este oleiro estava com o vaso nas mãos, que agora se for necessário eu quebro, ou ele se quebra, mas eu restituo também da maneira que eu quero. Aí mais adiante, sem muitos detalhes, ainda na introdução rapidamente, ele diz, profeta Jeremias, o mistério desta palavra, desta visão, que eu passei para você, as palavras vai até a Judeia, vai até no povo de Israel e pregue contra ela. Vou dar duas opções ou duas falas, que é qual uma palavra de arrependimento. Se eles se arrependerem dos seus maus caminhos, eu me arrependerei do mal que estava para fazer contra eles. Mas se caso eles não se arrependerem dos seus maus caminhos, eu irei derramar consequência, e em outras palavras, não vai passar por momentos bons, mas irão pagar um alto preço. Saindo da introdução, entrando diretamente na administração, de acordo com o que a qual nos faz entender o Espírito Santo. Primeiramente, antes de tudo, o Senhor Pai Celestial, ele diz para o profeta Jeremias, levanta-te. Aí depois que se levantar, aí sim, desce a casa do oleiro, que lá te farei ouvir as minhas palavras. Isaías, não vai memória, capítulo 61, também fala, profeta Isaías, levanta-te e resplandece a glória do Senhor. Quando ele disse, o próprio Jesus Cristo, para aquele paralítico de Betesda, em Evangelho de João, capítulo 5, versículo 8, levanta-te, toma tua cama ou teu leito e anda. Em muitas outras passagens, em outros versículos, que agora antes de tudo, o Senhor diz, levanta-te. Como ele disse para o profeta Jeremias, de acordo com essa campanha, no primeiro versículo de Jeremias, capítulo 18. Levanta-te, em seguidamente, desce a casa do oleiro. Aí depois que você se levantar e descer a casa do oleiro, aí sim, irei te fazer ouvir as minhas palavras. O que significa esta palavra levanta-te na área espiritual? É como se o Senhor estivesse dizendo, ei, põe-te em pé. Como disse para Ezequiel, capítulo 2, versículo 5 adiante, põe-te em pé e falarei contigo. Esse levanta-te significa, como se o Senhor estivesse dizendo em outras palavras, toma uma posição, conserta o altar que a qual está quebrado, porque se não tiver na posição, não vai ouvir palavra alguma, eu não falarei com você. É necessário tomar uma posição, é necessário consertar o altar que está quebrado, é necessário se santificar na presença
Se Deus usou a mula para falar com Balaão, um animal, usou um animal para poder falar, vai falar, ele usa qualquer um também. Negativo. Aí que muitos interpretam errado. Que a Bíblia diz, Deus usou a mula, Deus usou o animal, ele vai usar o que está bêbado, o que está drogado, o que está de qualquer jeito também. Ele usa quem está na posição. Dessa passagem que diz que a mula abriu a boca para falar com Balaão, porventura eu fiz alguma coisa contigo quando Balaão bateu nela. Não fala que a mula abriu, que Deus abriu a boca da mula para dizer, eis que eu te digo, meu servo. Negativo. Eis que eu te mostro, meu servo, como se fosse Deus falando, né, na boca do animal. Mas não, aquela mula fala de si mesma. Como se Deus estivesse abrindo a boca de um mundo que não falava, agora pode falar. Porque imagine, olha que Deus tem compromisso com quem está lá no mundo, quem está com a vida toda errada. Ah, Deus usou o irmão, Deus usou o irmão que está lá afastado, estava fazendo coisas desagradáveis sobre os olhos do Senhor, mas falou comigo. Satanás também fala mistério, Satanás também prega, Satanás também entrega a revelação. Se Deus está usando quem não tem compromisso com Ele, o que eu estou fazendo aqui compromissado com a obra do Senhor? Se Deus está usando quem não tem compromisso com a obra, o que você está fazendo aqui? Se santificando, se lavando e se remindo na presença do Senhor. Se Ele está usando qualquer um, o que nós estamos fazendo aqui? Se santificando, lutando dia após dia contra o pecado. Se nós, irmão, que fazemos propósito, fazemos campanha diante do Senhor, oramos pela madrugada para Deus nos usar, já é difícil dele nos usar. Imagina quem está lá no mundo de qualquer maneira, vai usar assim, de repente. E prossegue se dizer, ele desce a casa do oleiro. Humilhação. Jesus Cristo, em duas passagens, uma como já conhecemos, quem é o maior entre nós? Aí perguntaram ao discípulo, quem é o maior entre nós? Nos evangelhos de Mateus, Marcos e João, o maior entre nós quem é? Jesus responde, pega um menino, pega nos braços e diz, o maior entre nós é aquele que se faz como este menino. E em outra passagem, ele faz a mesma pergunta, porém no meio da Santa Ceia. E ele diz, quem é o maior entre nós? Quem é o maior no reino de Deus? E aí começam a perguntar um ao outro, quem é o maior? E ele prossegue dizendo, o maior entre nós é aquele que se faz como o menor. O maior entre nós não é aquele que levanta o narizinho, deixando a soberba, a ganância falar mais alto, não. O maior entre nós não é aquele que quer se aparecer com o vestido até os pés, varrendo a rua, com o paletó todo alinhado, não. Mas o maior entre nós, o maior no reino de Deus, é aquele que se faz como menor, é aquele que se humilha na presença do Senhor, é aquele que reconhece que sem Deus não é nada. Ele é o maior entre nós. Desce a casa do oleiro. E ele vê o oleiro trabalhando sobre as rodas com o vaso. Era uma olarina. Então podemos entender pela leitura por essa palavra que o oleiro, como estava na sua profissão de oleiro, trabalhando com barro, naquelas rodas estava o barro. Historiadores dizem que cada espécie tem o seu processo. O barro tem o seu processo. Para se fazer o bronze tem o seu processo. Para se fazer a prata tem o seu processo. E dentre os processos da prata, do ouro, etc, do bronze, é necessário ter
tal temperatura de quentura, de aquecimento para a prata, o ouro, o bronze suportar. E dentre essas, colocamos também o barro, que agora parece que é a peça mais frágil, em outras palavras, dentre a prata, o ouro, o bronze. E agora o barro, aparentemente, é o mais frágil. Mas o Toledo me diz que no seu processo, o vaso de barro tem mais resistência de aquecimento para suportar. Se a prata, os irmãos vão entender o mistério, se o ouro, a prata, o bronze passar de tal quantidade de temperatura, pode se estragar. Mas o barro não. O barro tem mais resistência. Sabe por que a senhora missionária velha está firme na presença do Senhor na rocha ainda? Porque a senhora não é para barro de ouro que agora levanta o narizinho, mas é porque a senhora é um vaso de barro na mão do Senhor. Sabe por que minha mãe Keila, minha mãe Ana, nossa família tem suportado as adversidades, as dificuldades, as provações? É porque a nossa família não tem vaso de ouro para levantar o nariz, não tem vaso de prata para se aparecer, mas tem vaso de barro, que a qual suporta as circunstâncias, que a qual suporta as adversidades. Porque é vaso de barro que suporta as provações, e vaso que é vaso de barro, ele tem mais resistência. Não somos dependentes de aquecimento, não somos dependentes de temperatura, não somos dependentes de quantidades, mas somos dependentes da presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia, Pai. Olha a diferença. O oleiro quebrando vaso. Agora outra diferença. O vaso se jogando da mão do oleiro. Se for um vaso se jogando, se quebrando da mão do oleiro, ele está puxando consequência contra ele mesmo. Ele está tomando decisões precipitadas, que agora acarretam circunstâncias, acarretam consequências terríveis. Mas se for o oleiro jogando vaso, quebrando vaso por conta própria, aí a situação é pior, a consequência é pior. Por gentileza, repita comigo. Se jogando da mão do oleiro. Se jogando na mão do oleiro. O oleiro quebrando o vaso. O olheiro quebrando o vaso. Quando é se jogando, se quebrando, o oleiro permite, você que se jogou. Agora você vai se dar conta com as consequências, com o que virá da vida contra você, porque você tomou escolhas precipitadas. Agora a própria vida irá retribuir as consequências. Mas quando é o vaso quebrando, aí vem o mistério. Repita comigo, por gentileza. Deus provando. Deus provando. Deus tratando. Deus tratando. Como é Deus provando, irmãos? É como a consequência que veio sobre o cego Bartimeu. Que é bom quando virar em poucos detalhes, a hora não nos permite ir muito além. Em poucos detalhes ali, muitos perguntam: ele é cego de nascença? É por causa do pecado do pai e da mãe. Aí olha, o próprio Jesus defende
do Bartimeu. Negativo. Isto é, não é por causa do pecado da mãe e do pai e da mãe, mas é para que se manifeste a glória de Deus. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 8, já foi citado: levanta-te, toma teu leito para tua cama e ande. Versículo 14, quando Jesus se encontra com aquele ex-paralítico, em outras palavras, modo de dizer, força de expressão, ele diz: agora vai e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Ou seja, não era Deus provando, mas era Deus tratando. Não era o vaso se quebrando, mas era o oleiro quebrando o vaso. Quando a aprovação de Deus, nós pode perseverar, nós pode lutar, podemos batalhar, que Ele já garantiu a vitória. Mas quando é Deus tratando, como costumo dizer, pode fazer campanha, pode buscar na madrugada, pode subir e descer monte, que não irá adiantar, a não ser nós se consertando diante do Senhor. Prova viva do tratar de Deus. Wesley Hugo, como comentei esses dias, não era para estar aqui. Passei por provações de Deus e também por consequência de Deus. Provação de Deus. Wesley Hugo desce de barranca abaixo e passa no meio de um monte de arame, no meio de um rolo de arame farpado. Olhou para a roupa dele, toda rasgada, parece que levou rajada de tiro, de tanto rasgado que aqueles arame fez. Mas quando Wesley Hugo foi olhar para a sua pele, não tinha nenhum arranhão. Provação de Deus. O vaso se quebrando. Certa feita fui atrás da minha mãe Ana, por volta de 2011, 12, 13, nessa faixa, que a qual disse que ia em uma tal igreja. Só que não falou para a igreja que era, falou: lá embaixo, lá na igreja tal. Aí o Wesley Hugo, tentando citar qual igreja seria, foi depois dela. Mas chegando na igreja que eu pensei que ela estava, não era lá. Aí voltando para casa, querendo fazer macaquice, o Wesley Hugo sobe em cima de uma árvore, ainda criança ou pré-adolescente, e subindo na árvore, quando fui apoiar no galho que estava acima, o galho estava acima da altura da minha mão, e lá em cima de um galho, olhando para o galho de cima, a minha mão passou direto. Lembro como se fosse hoje, que eu parei em cima do arame farpado, mas as minhas mãos parou na parte lisa, não parou na parte pontuda. E olhando de lado, o corpo de Wesley Hugo passou no topo que estava quebrado, do lado. O topo da árvore aqui quebrado, o Wesley Hugo, quando caiu de cima a baixo, passou do lado dele. Ou seja, se eu tivesse mais um pouquinho por da árvore na minha queda, correria o risco de eu bater de barriga naquela queda no topo, perfurar minha barriga, acontecer coisas que só Deus sabe, e de repente não estaria aqui. Provação de Deus. O vaso se quebrando. Agora, com a doutrina da igreja, o Wesley Hugo não pode jogar mais bola. Não pode se enturmar no meio dos escarnecedores, mas na escola, a minha mãe Ana está aqui, minha mãe Keira, minha família de prova. Na faixa de 2012, lembra a faixa do ano anterior? Deus quebrando vaso. Deus tratando. Jogando, brincando. E quando jogava lá pelada na rua, o pastor passava e já escondia a ficha. Eu não estava jogando, não, vou sentar aqui. Aí jogando na escola, o Wesley Hugo joga, dribla, escorrega, que nem lembro como aconteceu de fato, porque depois as pessoas que me falaram como foi, porque eu desmaiei na hora, disseram para mim depois que chiei como estava beirando de fazer o gol, chiou o pé e bati a cabeça no chão, numa pressão que me contaram que quem estava ali falaram que o chão da quadra estremeceu de tão forte que bateu a cabeça no chão, dali apaguei. Quando fui acordar, já estava deitado numa cama de hospital, cheio de perfurações
de agulha no braço, no peito, piscando o olho como quem estava acordando, de fato estava acordando, não tinha um desmaio, com a minha mãe Ana do meu lado, chorando, dizendo: você acordou, meu filho? Que livramento que Deus te deu, a mãe está aqui. Mas isso eu fui entender depois que não era somente uma aprovação de Deus, mas era o olheiro quebrando o vaso. Era Deus tratando com um vaso por causa da rebeldia do Wesley Hugo. Certa feita, eu e meu irmão Igor indo para a escola, descendo de bicicleta, nós dois, uma bicicleta só, eu assentado sobre o quadro, ele sentado no cilindro. Quando descemos ali, depois da padaria do ponto final, do quilômetro 90, depois do quilômetro 90, eu no quadro, mas porém eu guiando o guidão, descendo do morro abaixo. Quando fomos fazer a curva, o Wesley Hugo e o Igor bateram de bicicleta. E o Wesley Hugo mais uma vez desmaiou. Mas depois desse acontecido que agora ia terminar, lembrei que um dia anterior, antes da consagração, o Wesley Hugo tinha pecado, tinha falhado, necessário de confessar o pastor, mas decidiu fazer o que? Se eu não vou me confessar. Mas no dia de amanhã, me perdoa, Senhor, mas eu decido não ter oportunidade amanhã. Minha mãe queira a obreira queira, não sei se os irmãos lembram, quando a igreja era lá em cima, ela, o pastor Joacim botou ela para estar como responsável das consagrações. A senhora lembra, não? Ela lembra. E ainda na maioria das vezes, quando dava pouquinho a gente, a minha mãe Keila, a obreira Keila, costumava botar o Wesley Hugo para ministrar nas consagrações. Aí eu, já sabendo disso, Senhor, amanhã eu pequei, Senhor, eu falei que eu sou digno de nada. Preferiu abrir mão do ministério da palavra do que se consertar e continuar pregando. Senhor, amanhã na consagração, não toque na minha mãe para não me dar a oportunidade para pregar. A única oportunidade que eu... Escute isso, jovem. A única oportunidade que eu quero é somente de estar lá para dizer que eu fui na consagração. Mas não quero a oportunidade para dar salvação, para louvar algum louvor e nem para orar pelo preletor, nem tampouco pregar para nada. E no outro dia da consagração, foi dito e feito. O Wesley Hugo foi na consagração, passou para um, louva o hino, outro dá uma salvação, outro ora pelo pregador, preletora, outro prega. E o Wesley Hugo, a única oportunidade que foi na oração, só estava sentado ali sentando o banco. Aí, no mesmo dia, na parte da tarde, depois do meio-dia, descendo de bicicleta, sofremos um acidente, eu e meu irmão Igor. Como eu estava na frente e caí por baixo dele, então me dei mais mal ainda, né? Não lembro como foi também o exato, mas ele me contou depois que na hora que sofremos um acidente, eu desviar de uma bis que estava subindo na contramão, estava na nossa mão, mas quando o goleiro quer quebrar o vaso, não tem para onde correr não, irmãos. A obra de Deus é mais séria do que nós tentamos imaginar. Para desviar da bis, decidimos desviar dela, guiando rapidamente o guidão, porém bate no paralelepípedo, dali o Wesley não lembra mais de nada. Por quê? Porque desmaiou também. E meu irmão depois diz: rapaz, você chiou com a cara no chão, tem uma cicatriz até hoje. Chiou com a cara no chão e eu estava por trás, puxando por cima de você. Aí o Wesley Hugo mais uma vez acordando de outro desmaio. Oi, meu irmão Igor, acorda, mano. Mano, acorda! E eu abri os olhos como quem estava acordando. Oi, o que foi? Vamos para a escola. Estava indo para a escola, vamos para a escola. E o meu irmão Igor: que? Você está doido? Que escola o quê, mano? Eu vou para o hospital, como é que está a sua cara? Você não está sentindo nada, não? Eu falei: eu não estou sentindo nada, não. Aí tinha um camarada do lado e disse: manda ele vir aqui olhar no espelho. Aí olhei no espelho, o meu rosto jorrando sangue. Olhei para a minha blusa de uniforme, cheio de sangue, parece que estava lavado com sangue. Mas o Wesley não estava sentindo dor, por quê?
porque o sangue ainda estava quente. O Wesley não foi sentir dor dentro do hospital quando a enfermeira começou a dar ponto nos lábios e na sobrancelha. Albrena, aquele, minha mãe está aqui de prova aqui. Passei 3 meses ao tratado dela, fazendo que estava de máscara, com aquele gás grandão na boca e o outro na sobrancelha. Mas isso não era a aprovação de Deus. Isso não era o Wesley se quebrando, mas era o oleiro quebrando o Wesley Hugo. Era Deus tratando com o Wesley Hugo. Vivemos no meio de uma nova geração em que é bom quando o oleiro quebra e o vaso não se conserta. O oleiro quebra, a porta se fecha e o vaso continua andando de qualquer maneira. O oleiro só vai jogando corda, e enquanto ele joga a corda com as consequências, quebrando o vaso, tratando com o vaso nem aí, não desperta para a vida. E quanto mais você aprofunda no pecado, na rebeldia, na desobediência, o vaso quebra mais ainda. O oleiro quebra mais ainda. O oleiro trata mais ainda. E enquanto eu vou me aprofundando no tambor, enquanto eu vou me aprofundando no pecado, as portas vão se fechando. A oleiro vai dizendo pro vaso: rapaz, eu fechei a porta para você se despertar. Estou tratando com você não se despertou. Calma aí, eu vou fazer pior, vou tratar pior. O filho passa mal. Leva no médico, o que meu filho tem? O médico fala: eu não sei. Eu nunca tratei de uma situação como esta e eu não sei o que está acontecendo com o teu filho, ó pai, ó mãe. Mas tu não vai ver. É o vaso, é o oleiro tratando com o vaso. É o oleiro quebrando o vaso. É o oleiro derramando consequência com o vaso por causa da rebeldia. E mesmo assim, muitos não se consertam. Porque até com o filho passando mal, sem saber o que está acontecendo, não se consertou. Calma aí, eu vou apertar mais o Espírito Santo. Calma aí, eu vou apertar mais um pouquinho. O primo morre, vem a óbito, Jesus, mais uma estrelinha no céu. O meu primo se foi, a minha irmã se foi. O Senhor sabe de todas as coisas, chegou a vez dela. Mas tu não vai ver? É o oleiro, quebrando o vaso. É o oleiro tratando com o vaso. Aí o Senhor está dizendo: ei, o que você canta? O que você está esperando para tomar uma posição? Para esperar o pior acontecer, para depois se reconhecer. O vaso que você está esperando para consertar o altar que está quebrado, será que vai ser necessário de eu fechar a porta para você se despertar? Será que vai ser necessário permitir uma doença incurável na tua vida para você acordar? O vaso, será que eu vou ter que recolher um dos seus, um da tua família? Será que eu vou ter que tocar em alguém da tua família para você tomar uma posição? Vou ter que fazer o pior acontecer mesmo, vaso. Não é melhor se consertar enquanto tudo está bem? Não é melhor se consertar enquanto o filho está com saúde? Não é melhor se consertar enquanto o marido, a esposa, o primo, a irmã ainda estão vivos? Não espere o pior acontecer, vaso. Não sois vós da minha mão, como fez esse oleiro com o vaso? Ó casa de Israel. Agora vai, prega a minha palavra. Diz para o povo de Israel que se eles se consertarem, eu não vou derramar consequência.
Mas se eles continuarem com a rebeldia, com a desobediência, com o pecado, eu vou quebrar, eu vou tratar, eu vou apertar, eu vou comprar. É o Senhor jogando corda. Mas ele vê que o vaso não está colaborando, ele vai puxa a corda. Aproveite a cada oportunidade, vaso, que o Senhor tem te concedido. Mesmo que você se quebrou, mas não espere que o próprio oleiro te quebre, porque a mão de Deus, ela é pesada. Como dizem, Deus é amor. Mas Hebreus capítulo 12, versículo 29, ele também é um fogo consumidor. E como sempre dizemos, ele abençoa, mas se necessário for, ele castiga também. Esse Deus, ele dá a cura, mas se necessário for, ele dá a doença também. Esse Deus ressuscita, mas se for necessário, ele mata também. Ele restitui o vaso que está quebrado, mas se necessário for, ele quebra também. Ele é amor, mas também é justiça. Ele é amor, mas também é Espírito Santo, mas também é um Deus fogo consumidor. Aproveite a cada oportunidade, a cada chance que o oleiro tem te concedido. Repito, aproveite enquanto a sua família está bem. Aproveite enquanto a porta ainda está aberta. Aproveite enquanto a tua família está do teu lado. Ninguém desce na óbito por conta do tratar de Deus. Assim, agradeço a oportunidade em nome de Jesus.